é um hábito que tá na moda de novo e que mata. Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Vascular Vibes. Meu nome é Afonso, a Nilna tá aqui. Oi, gente! E hoje nosso tema é um dos mais pedidos e que mais faz diferença na vida das pessoas ultimamente. E tem voltado a cair na mídia, né? Na verdade, eu acho que tem voltado à moda, né? Foi uma coisa que foi muito da moda, né? Pra geração dos nossos pais, né? Às vezes Foi avós tudo, também, dependendo da época avós, pessoal, né? né? Década de Tudo. 40 e 50. Exatamente, uma coisa muito da moda e que agora deu uma repaginada mais moderna, O vamos vape da dizer vida. assim, e tá na moda de novo. Agora todo mundo quer, todo mundo tá usando, né? Todo mundo acha que agora essa repaginada veio com Com um ar de que é saudável. um carimbo de saudável. E esse é o perigo, né, galera? O que acontece é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cigarro. O que acontece com o hábito do tabagismo? Pessoal, não existe uma dose segura para fumar, tá? Não interessa. O que acontece é o seguinte, pessoal. Quando você pega e você inala o que tem no cigarro, ele pode ter lesões por processo inflamatório a longo prazo, a agressão contínua da lesão, como ela pode ter lesões no DNA. E se tiver uma lesão aguda no teu arcabouço genético, você pode ter um câncer. Pode ser que você nunca tenha colocado cigarro na boca, colocou pela primeira vez e deu azar. Sim. Então, assim, ele tem milhões de substâncias, tá? Mais de 1000 substâncias no cigarro. E sim, essas substâncias estão presentes se você está usando vape, tá? Você só mudou. E o que o vape traz de diferença no cigarro convencional? O vape, ele foi desenvolvido para ser uma dose que você conseguisse titular a nicotina, para você ir reduzindo a nicotina e parar. Mas isso não é justificativa para você fumar usando um vape. Então, o vape veio e todo mundo acha que, não, mas eu tô fazendo uma dose mais saudável. Nenhuma dose é saudável. E que é uma coisa pior, depois que de início o vape foi inventado como um jeito de ajudar as pessoas a parar de fumar. Se não me engano, acho que foi, não sei se foi na China ou no Japão, foi na China. Daí o que acontece? Depois foi percebido que o solvente que é usado para fazer o vape é muito, mas muito mais agressivo do que o próprio cigarro. Sim. E a gente já teve várias mortes de pessoas jovens em decorrência desse uso do solvente que vem no vape. Então, assim, quando eu ingiro, né, inalo essa substância e outra coisa, não existe, doutora, mas eu não trago. Tem vários pacientes que falam assim, doutora, eu coloco na boca, mas eu não trago. Meu bem, Esse papo mole não rola. não rola. Aquela substância, quando você colocou ele aqui, ele tá queimando, ou você tá com vape, você tá com aquela fumaça em contato com a sua cavidade oral, a mucosa, ela tem uma alta capacidade de absorção. Pensa, se a gente tem uns remedinhos que a gente dá para você que põe debaixo da língua, que se chama sublingual, é porque tem uma velocidade de absorção extremamente alta. Imagina para onde não vai essa fumaça? Para todo canto do seu corpo. Para vocês terem uma ideia do quanto essa absorção na boca grita, tem estudo que compara a incidência, né, a chance de uma pessoa ter um câncer de boca, de lábio, de boca, com o cigarro. Só que mais especificamente com o uso do cachimbo. Cachimbo é uma coisa um pouquinho mais antiga, né? A pessoa ficava segurando aquele negócio na boca o tempo todo e ficava no lábio o tempo todo. E no lugar onde ficava o cachimbo na boca, era onde tinha o câncer de boca. Sim, então você vê o quanto tem capacidade de absorção. Então não existe isso, não, eu sou mais saudável porque eu não trago. Não, meu bem, você também tá absorvendo substâncias ruins. Essas substâncias, além da dependência química, tá, que deixa a gente querendo o cigarro, querendo fazer aquilo, tem os problemas vasculares que a gente vai trazer, tá bom? Dentre as substâncias do cigarro, eles são aceleradores de aterosclerose. O que é aterosclerose? Esse nome bonito, tá? Esse nome bonito nada mais é do que uma doença, né? Que é muito presente em todo mundo, que eu vou
depositar plaquinhas de gordura nos vasos. Isso quando eu falo é em todos os vasos, né? Na cabecinha, no pezinho, no corpinho. É uma doença de todo o corpo. Todo o corpo, todo vasinho vai ter esse depósito. Isso acontece comigo, isso acontece com vocês, isso acontece com todo mundo. Só que em pessoas que não têm alguns fatores de risco, que não usam cigarro, isso acontece numa velocidade pequenininha. O que eu faço quando eu uso o cigarro ou o vape? Eu pego uma evolução de depósito de gordura que ia ser bem lenta ao longo de anos e eu trago esse depósito de gordura numa velocidade muito rápida, a ponto de eu pegar pessoas extremamente novas, novíssimas, 30, 32 anos, 40, com um vaso, com vasos no corpo inteiro, já tão doentes que daria pra gente dar uma idade pra uma pessoa de 70, 80 anos. Você olha pro vaso dela e fala assim, meu bem, você já viveu pelo menos 80 anos aí, tanto você já estragou este tecido. E qual que é o tipo de agressão que acontece nesse vaso? O que acontece é o seguinte, pode aparecer duas alterações. Se você tiver uma inflamação no revestimento de dentro desse vaso, o que pode acontecer? Esse vaso começa a fechar e leva a risco de ter falta de sangue na extremidade, que é o que a gente chama de isquemia, né? Isso aí pode acontecer em vários lugares. O que todo mundo conhece mais é quando tem esse tipo de problema no coração, né? Que é o que a gente chama de angina. Uma das apresentações disso é um infarto, né? A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, na cabeça, pode dar o que a gente chama de acidente vascular cerebral, que é o derrame que todo mundo conhece. Outra coisa que pode acontecer, se for na perna, pode levar a risco de perder a perna, ou aquela dor para caminhar pela falta de circulação numa perna, que é o que a gente chama de claudicação intermitente. Sim, aqui é legal, é interessante porque o cigarro ele sempre tá na moda, né? Uma coisa interessante, ele teve na moda há um tempo atrás e agora tá voltando com o vape, né? E dentre as campanhas que a gente sempre fez, né, tem a campanha que vem das fotos na cartela do cigarro, né, que você vira tem. E olha que interessante, vocês já pensaram que praticamente tudo que acontece de ruim tem a ver com alterações vasculares? O dedinho preto que aparece lá, por que aparece o dedinho preto? Porque eu entupi minha artéria da perna, não chega sangue no meu dedinho morreu. Impotência que aparece lá, por que dá impotência Falta para de os sangue. homens? Como é que o órgão masculino ele fica ereto? Ele se enche de o quê? De sangue. Só que para ele se encher de sangue, eu tenho que ter o quê? Tem que chegar sangue lá. Se chegar sangue, eu tenho que ter um vaso, um canal que leve sangue aquilo. Se eu entupir o meu vaso, se eu entupir aquele canal cheio de pedra, né? Era um rio, eu encho de pedra. Você acha que vai encher? Não vai encher. Então, impotência também. O infarto, que também tá lá, entupiu um vasinho do coração, cabeça, entupiu um vasinho da cabeça. Problemas gerais de outros órgãos. Sim, você pode ter isquemia do seu rim, isquemia do seu fígado, isquemia de todos os órgãos do seu corpo, sem exceção, tá? E isso você vai apresentar tudo em decorrência dessa inflamação do vaso vascular. Tá? E outra coisa que pode aparecer também é o seguinte, essa inflamação é generalizada. Se por um acaso o cigarro tiver um acometimento não só na parte de dentro do vaso, que é o que a gente chama de endotélio, mas estiver na musculatura desse vaso, esse vaso pode ficar fragilizado, ele pode dilatar. É esquisito, como assim ele pode diminuir e aumentar? Simples, se você tiver uma lesão onde está mantendo o tamanho do vaso, ele dilata. E isso é o que a gente chama de aneurisma. Se você tiver uma dilatação muito grande, pode ter uma rotura disso. É como se fosse uma bolha no pneu. Se ele romper, é uma das causas até de morte súbita. É uma das coisas que às vezes a gente tem que tratar também antes de romper. Ou, uma situação mais dramática, quando rompe. Sim. E além disso, tem uma outra alteração também que o cigarro pode provocar, que é como se fosse um reumatismo, né? Uma vasculite. Essa resposta inflamatória em algumas pessoas é tão intensa, que ele leva a uma inflamação vascular que vai acometer todos os vasinhos daquela região, geralmente perna, pode acometer braço também, mas também acomete o vaso do nervo que vai para sua perna. Olha, uma das dores mais excruciantes que eu já vi. Para vocês terem ideia,
Esses pacientes, da maioria das vezes, às vezes tem que ficar até com bomba de morfina ou bomba de fentanil, que é mais forte ainda do que a morfina, para conseguir ceder a dor. E isso tudo está relacionado ao cigarro. É uma vasculite, é uma inflamação agudíssima relacionada ao cigarro. E só que tem um grande problema. O melhor tratamento é parar de fumar, só que não existe garantia que quando você parar de fumar, a doença vai regredir 100%. Você ainda pode ficar com uma dor residual, melhora dessa dor excruciante, né, que a gente falou, mas você ainda fica com uma dor residual importante. Aqui eu não tô falando de um vaso que entupiu. Aqui eu tô falando de um vaso que tá tão inflamado, tão inchado, vamos imaginar assim, né, que ele tá inflamando o nervo ali, causando uma dor, porque ele levou a inflamação e já não tá mais suprindo o nervo do jeito que deveria suprir, né, dar alimento pro nervo e tudo. E os outros vasos, não é que chegou a um ponto de já entupir tudo, não entupiu ainda, né, vai entupir se continuar fumando. Mas aquele vaso tá extremamente irritado e inflamado apenas, uma inflamação intensa. Quem tem reumatismo sabe que as dores reumáticas são muito fortes, mas essa específica relacionada ao cigarro, que a gente chama de trombongite obliterante, é uma das mais dolorosas e das mais de difícil tratamento que a gente tem, viu? E pior ainda, os pacientes que têm trombongite obliterante geralmente são os que fumam mais. Exatamente. Né? É muito comum a gente pegar paciente que fuma 3, 4 maços por dia por vários anos. Sim. E essas pessoas acabam tendo um padrão de doença que a gente encontra em vovozinho de 80, 90 anos com 30. E pior ainda, numa situação que é muito mais difícil de tratar. É um paciente que chega a ter risco até de perder a perna. Então a gente precisa correr atrás disso. A gente consegue evitar que você passe por uma situação dessas. Sim. E tem outro ponto aqui que, mas hoje em dia a medicina evoluiu muito, né? Dá pra fazer stent, dá pra fazer várias coisas. Sim, dá pra fazer. Mas a partir do momento que você vai pra uma cirurgia pra tentar salvar a sua perna e você continua fumando, o resultado de qualquer procedimento piora. Não, e provavelmente essa cirurgia não vai ter sucesso. Vai fechar, você vai perder aquele tempo. Talvez, por ser uma cirurgia de muita emergência, não ter preparo, talvez você até infarte do coração no pós. Porque a mesma doença aparece no corpo inteiro. Às vezes a gente está tratando uma doença da perna e a pessoa tem a mesma doença no coração também. Ou na cabeça. Isso. E olha que em momento nenhum aqui a gente falou de câncer. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu tô falando de câncer, eu tenho uma predisposição, né, em mim, genética, e aí eu fumo, eu desenvolvo. Eu quero que vocês lembrem-se que a aterosclerose, o depósito de gordura nas artérias, é uma coisa que acontece comigo, com você e com todo mundo. Não existe pessoa especial para esse caso. E você está acelerando esse processo. Você está tirando anos de vida. A cada cigarrinho ligado, você está literalmente queimando a sua vida mais rápido. Não é o cigarro que você queima a sua vida ali, tá? Seja no vape, seja em qualquer. E essas alterações são para todas. E o vape tem um fator a mais que é o fluido diluidor, que ele é extremamente tóxico, gera muito radical livre. Tudo que gera radical livre inflama seu vaso e faz essas lesões, que são lesões definitivas, tá? A gente tem que entender uma coisa. Eu tenho muito paciente que parou de fumar. Graças a Deus, né? E tudo, fez tudo certo, parou de fumar. E ele ainda vai ter problemas vasculares. Por quê? Porque na medicina não existe perdão, tá? Existe eu consertar agora para não ficar tão pior no futuro. Mas o que você estragou até aqui, você vai ter que conviver com isso. Então, sim, se eu parar de fumar, vai melhorar muito minha qualidade, porque eu vou diminuir a chance de perder minha perna, de infartar, de ter um AVC, de ter qualquer coisa. Mas a lesão que eu já fiz, no momento que eu comecei a usar o vape até agora, ou no momento que eu comecei a usar meu cigarro até agora, não tem como tirar de você, não tem como apagar. Aquela plaquinha de gordura foi depositada em todas as artérias do seu corpo. E por que é tão importante a gente parar com esse hábito de cigarro enquanto é tempo? O que acontece é o seguinte, pra gente pensar como é que é a estatística disso. Uma pessoa que tem dor para caminhar, porque o sangue não chega tão bem na perna, se ela controlar os fatores de risco, parar de fumar, controlar a pressão, controlar a diabetes, começar a ter um hábito mais saudável,
em 5 anos, isso é estudo antigo até, de 2007, o Task 2. Se esses caras em 5 anos conseguir controlar os fatores de risco, ele mantém o quadro de forma estável ou até melhora a distância de caminhada. Se a pessoa abrir uma ferida ou precisar ir para o hospital para fazer uma ponte de safena, alguma coisa por um quadro mais grave, como que é a evolução desse cara? Em um ano, não em 5, metade desse pessoal teve que fazer uma ponte de safena na perna, 25% continua com vivo, só que amputado, e 25% está morto. Em outras palavras, você consegue evitar. O que a gente tem de estudo hoje fala que o conceito de isquemia crítica, que é a pessoa que tem risco de perder a perna por falta de sangue, ou que tem uma ferida na perna, tem uma taxa de sobrevida, o quanto que ele consegue sobreviver, mais ele sobrevive menos tempo do que as pessoas que têm câncer de mama, do que as pessoas que têm câncer de cólon. Pessoal, é você evitar, você parando de fumar, você evita ter uma taxa de mortalidade maior do que de câncer. É muito assustador, né? Mas assim, eu acho que o mais interessante é como a gente está agindo ao redor desse assunto. Quer dizer, a gente tinha um fator de mídia muito pesado em cima do cigarro. Quem aí é novo, né? A geração mais nova, aí, né? Geração C. Olha aí na internet, vê o quanto a gente celebrava o cigarro. Ele era fator de glamour. Para os seus avós, era status, né? Tinha Era uma propaganda até em pessoa... desenho animado, nos Flintstones. Tinha propaganda em todo quanto é lugar. Quer dizer, a gente trouxe isso, infelizmente, a gente levou muita lesão para a sociedade, a gente se conscientizou, tentou fazer uma reviravolta para que isso fosse, né, tratado como realmente deve ser, né? Isso traz doença, isso não é um bom hábito nem para você nem para ninguém. E outra coisa, nem para os seus ao seu redor. Se você é casado, mora, convive com alguém que fuma, você também fuma por tabela, tá bom? Tudo que a gente deixa no cigarro, aquilo deposita na minha pele, nas minhas roupas, na minha casa, no ambiente que eu estou. E se eu convivo com alguém, essa pessoa, coitada, ela também escolheu fumar. Quem nunca entrou num carro e sentiu o cheiro de cigarro? Sim. E ela também vai ter essas lesões, tá? Não existe isso, é porque eu fumo só um pouquinho, não acontece nada, não interessa. Você passou perto de alguém que fuma, você convive com alguém, todo mundo, e você tá com aquela inalação o tempo inteiro, você também tá acelerando, você tá encurtando a sua vida, e pior, encurtando de um jeito ruim, viu, gente? Quando a gente tá falando aqui, mas tudo bem se eu morrer mais jovem. Sim, você quer morrer mais jovem e ainda seus últimos anos de vida ser acamado, sem falar, AVCzado. Olha que condição horrível de escolha. Você quer viver ou você quer sobreviver? Sim. E aí o que me questiona é essa volta do vape, né? Porque isso daqui é a releitura dos nossos avós. Isso daqui é uma geração tentando trazer de novo o glamour do cigarro que não existe. Não existe glamour no cigarro. Vape não é legal. Vape não é pra estar na rodinha. Vape não é pra dizer que você faz parte da turma. E estão querendo trazer de novo uma ideia que a gente já viu que dá ruim. Que a gente já começou a ver gente morrer. Por que a sociedade mudou? Porque a gente morreu, porque a gente perdeu a perna, porque a gente AVCou, a gente falou assim, ei, vamos parar com isso. E agora parece que a gente tá seguindo exatamente o mesmo caminho. Você pega um hábito que tá na moda e que ele mata e, infelizmente, ele voltou à moda. Mas assim, isso é uma coisa que dá pra gente correr atrás. Tanto é que no nosso protocolo de segmento, a gente aborda isso também nos nossos pacientes. O que a gente consegue fazer para ajudar? Existem várias coisas que podem ajudar muito em relação à retirada do hábito do cigarro. Sim, mas uma coisa muito importante é que, tipo assim, essa parte da sociedade é importante porque vocês de casa podem ajudar muito a gente. Pega esse vídeo, manda pra pessoas que estão no hábito, que estão dando essa nova modinha do fumar agora. Vamos espalhar isso, gente. Vamos criar uma campanha para que esses hábitos ruins que matam, que amputam, que debilitam pessoas não voltem a ser sucesso. Isso não pode ser sucesso, gente. A gente tem que aproveitar a vida, tem que ser outra. Então vamos parar tudo aqui, ó. Todo mundo vai... Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que fuma aqui.
tenham dúvida nenhuma. Vamos encaminhar esse videozinho aqui agora e já dá o like no nosso vídeo. Já se inscreve no claro, canal, a inscreve gente no sempre esquece de canal. pedir isso. Isso. Vamos tentar fazer uma campanha aqui do bem pra gente tentar tirar esse hábito ruim que tá querendo retornar pra nossa sociedade e tirar pessoas muito boas do nosso convívio. E tá trocar hábito não é uma coisa fácil. Todo hábito, o que a gente tem que fazer é o seguinte: você não tira um hábito, você troca um hábito ruim por um hábito bom. Todo hábito tem um gatilho que te deixa fazer uma coisa que você não planeja, que é totalmente automática. Esse movimento automático que você faz te dá uma recompensa. E essa recompensa, essa felicidade momentânea que você tem, te estimula a continuar, independente de qual seja esse hábito. O cara gosta de comer pipoca, sei lá, rói unha, fuma, tem alguma Sim. coisa que estimula a pessoa a fazer isso, sei lá, faz, sei lá, jogo. Independente do que seja, Sim. você tem alguma coisa que te dá um gatilho para fazer isso. Se você conseguir identificar o que te dá vontade e o que você consegue com isso, você consegue um outro caminho para chegar no mesmo fim. E você consegue parar de fumar. É que nem o cigarro ou o café, né? Todo mundo que fuma fala que o café é um gatilho muito importante para levar o cigarro. Então, Eu adoro café, mas eu não fumo. exatamente, mas aí você tem que entender o que acontece com você. Não, quando eu tô com o café ali, que eu tomo café, será que não é aquela taquicardia inicial que me lembra uma sensação de ansiedade que me traz o gatilho de eu acender o meu cigarro após? E aí você vai começar a se observar. Quando eu tô num ambiente, eu tô um pouco mais ansioso, um pouco mais nervoso, e vem a vontade também de acender ou fumar. Essa parte do você aprender é importante, por quê? Porque é neste momento que aí eu vou falar, não, toda vez que eu fico nervosa, toda vez que eu fico ansiosa, é quando eu fico chateada, quando eu sou contrariada, quando acontece isso, aquilo, acontece isso. Quando eu sei aonde está a causa, você não vai conseguir, às vezes, resolver sua ansiedade ou isso, porque tem outros motivos mais profundos, né? Uma terapia é fundamental para isso. Mas o que você pode? Trocar o hábito. Outra coisa que a gente pode fazer também... Em vez de eu ir para fumar, eu não sei, eu vou correr, eu vou tomar água, Ou tocar um violão. vou tocar um violão, eu vou colocar na boca legumezinhos cortados, né? Pra tentar me dar um certo acalmar, um certo prazer e tudo isso. É comum a gente pegar alguns pacientes que engordam depois que param de fumar, porque começa a trocar por chiclete, por bala, por doce. Na verdade, por comida, né? Pensa assim, é uma compulsão. O mais fácil é a gente trocar por outra compulsão. Aí eu posso trocar, né, o cigarro pela comida, que é uma troca de compulsão. Eu vou ter o mesmo efeito benéfico que eu quero, que é me sentir bem, né? Quando a gente tá com muita glicose, a gente fica feliz, saciado, né? Então você tem aquela sensação e aí começa a ganhar peso, né? Ou eu posso trocar para uma coisa que a gente pede para vocês é que prestem muita atenção nisso para não ganhar peso. O mais comum é ganhar peso, tá bom? É trocar pela compulsão alimentar que a gente E fala. aonde a gente pode te ajudar com isso? Existem algumas medicações que a gente pode usar, Sim. dependendo do caso, que podem ajudar a tirar a gana de fumar. Seja ajudar a tirar a gana de fumar com medicações que agem na cabeça, quanto suplementar de uma forma mais controlada com algumas das coisas que tem no cigarro, como por exemplo patches de nicotina ou gomas de nicotina. Mas aqui é importante a gente falar qual a diferença então do vape pro patch de nicotina. Toda. Porque no patch de nicotina tem apenas nicotina numa dose controlada. O vape tem várias substâncias. Elas são cancerígenas, inflamatórias vasculares e tudo isso. Então eu tô pegando aquela substância que causa dependência no cigarro, que é a nicotina, e eu estou gradativamente reduzindo a dose só disso. Mas eu não tô te dando alcatrão, eu não tô te dando metal pesado, eu não tô te dando mais nada. Eu tô te dando só aquilo, tá? Isso é importante vocês entenderem a diferença entre um e outro. Então não existe nada mais seguro do que um patch de nicotina, ou um chiclete para quem gosta, né? E tudo, tem as duas opções, né? E tudo. Então isso daí é exatamente um jeito muito mais saudável da gente fazer você reduzir essa dependência. Em via de regra, o período que é mais difícil de uma pessoa largar o hábito e ir para outro
são os primeiros 3 meses. Os primeiros 90 dias são que a pessoa tem mais dificuldade para criar um hábito. Independente de qual seja, parar de fumar, começar numa academia, pode notar, tem muita gente, quantas pessoas não entram na academia em janeiro e vão embora logo que passa o carnaval que é em fevereiro, Exatamente. né? Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, crie hábitos saudáveis. Se você conseguir parar com isso, você literalmente vai ganhar anos de vida, e anos de vida com qualidade. Sim, Você tem que estar bem. e entender que não é um momento fácil e não é uma coisa fácil de se fazer, é uma coisa muito difícil, é isso que a gente está explicando, é isso. Por isso que é importante a ajuda que a gente pode dar, a ajuda que Apoio da o psicólogo família. pode dar, mas a ajuda que a família também pode dar para você. E existem até grupos de apoio para quem tá parando de fumar, né? Existem vários planos de saúde, até o SUS mesmo, ele tem um grupo de apoio de combate Tem ao vários grupos de tabagismo, tabagismo, que você tem posto de consegue saúde. conhecer uma pessoa que está na mesma jornada que você, essa parte do apoio de uma pessoa que já trilhou o caminho que você está trilhando, que é muito difícil, né? Ele já passou por aquilo tudo, dele poder te dar alguma dica, dele poder compartilhar com você dificuldades que às vezes ele teve, recaídas, né? Momentos que ele teve que voltar e começar tudo do zero de novo. Ou pessoas que tiveram Sim. recaídas, depois tiveram algum problema com isso, depois, sei lá, infartou. E isso é importante porque isso ajuda a gente a manter o foco. Ou ver o que motivou a outra pessoa a querer parar de fumar. Às vezes você encontra uma pessoa que tem uma sequela muito maior do que aquela que você já tem. Exatamente. E a gente não tá falando que é impossível parar sozinho. Eu só estou falando que é mais fácil parar acompanhado. Tanto da parte médica como acompanhado desse grupo, dessa rede de apoio. Eu acho ela extremamente importante para que isso seja o quê? Menos doloroso. É isso que importa. Esse é um né? tema muito legal, tem muita coisa que a gente pode fazer. Se você quiser passar alguma dica sobre alguma forma de como, por exemplo, se você tá aqui e você conseguiu parar de fumar, Isso, coloca aqui embaixo aqui tua dica aqui nos comentários. Marca aqui aquele teu amigo que quer parar de fumar, que tá preocupado e que quer ter uma informação a mais sobre isso. Sim, e ficou claro, ficou alguma dúvida, você tá com alguma dificuldade, pode colocar aqui, vamos tentar ajudar, vamos tentar fazer essa campanha aí pra tentar mudar essa realidade que infelizmente está crescendo e precisa ser mudada na nossa sociedade. Não podemos retornar para a década de 50. O que tem que ficar na cabeça é o seguinte, você não tá sozinho. Tem como te ajudar. Se vocês quiserem, a gente tá aqui à disposição. Com certeza. E vamos ficando por aqui. Até a próxima semana, pessoal. Até Tchau. mais.